Meus irmãos, vamos dar início aqui à nossa classe, né? Vamos continuar. Vai ter a projeção aí nossos slides. Nós estamos com esse desafio, né? E é claro que nada aqui vai ser novidade, né? Que estamos estudando a nossa doutrina da justificação, nossa confissão de fé. Então, recapitulando questões, tentando aprofundar outras questões. E principalmente, irmãos, meu propósito, né, em a gente estudar a nossa confissão de fé, é que promover o interesse, o conhecimento da nossa doutrina. Nós estamos aqui com o nosso material também disponível, né? A igreja pediu 50 livrinhos desse, que contém os nossos símbolos de fé. Está sendo repassado a preço de custo, né? Então, quem desejar adquirir, você pode pegar aqui na caixa ou pedir a algum diácono e depositar ali o valor, que na verdade é como se você estivesse comprando lá da editora, a gente só fez a mediação. Então, aqui o nosso material, né, que cada família possa ter, que possamos conhecer mais a nossa doutrina, termos conhecimento daquilo que Deus tem nos dado como igreja, né, que é uma doutrina sadia, doutrina bíblica, que nós devemos valorizar a nossa herança e termos alegria, né, de termos uma doutrina bem clara, expressa aí nos nossos símbolos de fé. Vamos orar, irmãos? Vamos orar antes de iniciarmos a classe. Senhor, eis-nos aqui nesta manhã, na Tua presença, aqui para buscar ao Senhor, adorar Teu nome, também ser instruídos pelo Senhor. Dá-nos o Teu Espírito, Tua Palavra, nos dá a instrução que vem do alto. Usa, ó Deus, a Tua revelação na Escritura, também essas explicações, ó Pai, dos Teus servos ali, as explicações da igreja hoje, nós aqui como igreja, reunidos, que possamos aprender, aprofundar o conhecimento da Tua Palavra. E então nos alegra, tira toda dúvida do nosso coração, fortalece a fé, nos dá clareza na doutrina que o Senhor tem nos dado. Assim fala conosco, nos dá a Tua graça. Ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um estudo temático, o estudo da nossa confissão de fé. Temos várias referências bíblicas, né? Nossa confissão de fé, ela expõe a palavra, então nós usamos aí a nossa Bíblia em português, usamos os símbolos de fé. Também eu uso, nas minhas pesquisas, a confissões comentadas, né? Outros livros às vezes. Então hoje nós vamos usar especialmente o guia de estudos na confissão de fé. E nós temos aí o versículo base da nossa lição: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 23. Então, de modo geral, é um consenso no meio cristão que a justificação é pela graça, né? Então, a gente espera que as pessoas creiam nisso, né? Às vezes as pessoas até creem que a justificação é pela graça, mas elas não entendem muito como é que acontece. Porque não são, às vezes não é explicado para elas, né, o mecanismo, isso de modo bíblico, né, e teológico também. Então, nosso propósito é entender melhor. Isso é importante para a nossa espiritualidade, isso é importante para a nossa fé em Jesus, para a nossa evangelização, né, quando formos falar de Jesus para alguém. Então, tudo isso é importante. Irmãos, essa aula de hoje eu vou ser bem panorâmico. Nas sessões, nós tivemos uma aula já da primeira sessão. Eu quero acabar esse capítulo da justificação, se Deus permitir. Então, eu vou ser mais rápido, mais panorâmico. Não vou ficar me detendo, né, nas sessões.
eu entendo que é melhor para essa parte, certo? Mas vamos aí, os irmãos podem interagir, apesar de eu querer ser rápido e panorâmico, fiquem à vontade. Então, a seção 2 da confissão de fé nos explica assim a palavra de Deus. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Então, somos justificados pela fé. Então, não é obras, não é virtude que tenhamos, né? Nós somos justificados pela fé. Ela, contudo, não está sozinha. Ninguém pode dizer que tem só fé e não tem obras, como nós vamos ler Tiago dizendo, né? A fé não está sozinha, mas sempre anda acompanhada de outras graças salvadoras. Então, um crente, uma pessoa convertida verdadeiramente, ela vai ter fé. Essa fé pode ser uma fé mais forte ou mais fraca, mas nunca ela vai ter só fé. A fé, a esperança, o amor, o fruto do Espírito. Então, existem várias graças cristãs, e quando a pessoa é salva de verdade, ela tem o Espírito Santo, e ela não vai ter só fé. Então, ela não vai poder argumentar de que ela é uma salva só por uma questão meramente intelectual. A confissão de fé, né, doutrina reformada, está dizendo isso. Então, jamais o calvinismo, a fé reformada, pregou uma ortodoxia morta. Né? O que é ortodoxia morta? Só doutrina, sem graça, sem fruto. Né? Os puritanos eram pessoas doutrinárias e piedosas, práticas. Então, eles não pregavam uma fé sem fruto, ou uma fé, uma prática, né? Uma fé, uma religião sem a graça. Né? Como às vezes é dito aí, não, quem é reformado só prega doutrina, não tem a graça de Deus. Não. A fé reformada histórica, ela é equilibrada. Isso nós encontramos nos nossos documentos. Se nós, como igreja, somos frios ou estéreis, não temos fruto, isso não é culpa nem da Bíblia, nem daquilo que nos foi entregue como herança doutrinária na nossa história. Então a culpa, se nós não experimentamos, ou não praticamos, ou não temos essa graça na nossa vida, então a gente pode culpar um monte de coisa, mas não podemos culpar nem a Bíblia, nem, né, os reformadores ou os puritanos, porque quem lê lá vai ver que eram homens santos, ou se não eram, claro, pecadores também, mas que procuravam as graças de Deus. E aí a confissão de fé diz, não é uma fé morta, mas obra pelo amor, opera pelo amor. Né? Então, jamais é uma fé morta. Os versículos aí, que a confissão de fé cita, Evangelho de João 3,16, né, o famoso, acho que o verso mais amado dos evangélicos brasileiros, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com ênfase aí, né? Para que todo o que nele crê não pereça, seja fé. Mas continua o capítulo 3 de João 3, e no verso 18 diz, quem nele crê não é julgado. Então, há um tipo de fé, que é a fé do eleito, é a fé salvadora, que quem tem está justificado, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o incrédulo, ele já está condenado. Se ele não se arrepender, vai vir só a sentença final, no dia do juízo. Mas a Bíblia, Jesus está dizendo que quem não crê, né, quem está no estado natural, não tem fé, não tem o Espírito, não tem as graças de Deus, não precisa esperar o dia do juízo. Já está condenado hoje. Não somos nós que estamos condenando.
né? É a própria palavra de Deus e é a realidade. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, quem é crente verdadeiramente, tem o Espírito, já tem a vida eterna, está justificado. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, aquele que não crê, nesse exato momento, além dele não estar salvo, ele está debaixo da ira de Deus. A segunda sessão de hoje, a terceira, nós já vamos ler, depois vamos expor essas duas sessões. Então, eu já vou ler aqui para os irmãos acompanharem, né, a gente ter conhecimento aqui. Então, a confissão de fé, na sessão 3, vai continuar dizendo: Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos que são justificados. Então, quem é que é perdoado? Quem é que é justificado? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o justificado é o que crê. Né? Nós, particularmente, cremos que quem crê são os eleitos, que vão receber a fé em algum momento da sua história. Então, está pago. A dívida do crente está paga, do justificado, está pago, porque Jesus pagou. Nós já vimos na aula passada. Infelizmente, a aula passada teve um problema na internet, não ficou gravado, então não está disponível, né? Quem veio pode lembrar da aula passada, mas nós não permaneceu aí a gravação. Fez a seu Pai, Jesus, uma satisfação própria, real e plena. Então, ele pagou mesmo ao Pai, né? Não foi ao diabo, foi ao Pai. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente, a justificação é só da livre graça. Então, o que o Pai aceitou foi só o que Cristo fez em nosso lugar, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação de pecadores. Então, é graça e é justiça. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a justiça é satisfeita e a graça vem a nós. Então, Deus não é gracioso passando por cima a justiça. Por isso Jesus morreu e veio. Tem versículos aí, né? Romanos 5, 8 a 9 e 18. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Jesus morreu por nós quando éramos pecadores, né? Fomos justificados pelo seu sangue. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também, última citação aqui que eu vou fazer é de Tiago 2, 17, 22 e 26. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que se consumou. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, então, o argumento em geral aí, dessas duas sessões, está falando da justificação pela fé. O argumento é que é graça e é só pela fé. Mas o que é fé? Ou qual o tipo de fé que salva? Porque as pessoas vão dizer que creem, né? E vão dizer, o importante é ter fé também. Mas lendo a Escritura, e a nossa confissão de fé é uma leitura da Escritura, o que temos aqui é
escrito, foram irmãos que leram a Bíblia e explicaram para nós, né, o que eles entenderam da palavra de Deus. Então, eles entenderam, né, e nós entendemos também, que fé é descansar no que Cristo fez, abandonar a minha justiça própria, abandonar a minha tentativa de agradar a Deus por qualquer coisa que eu tenha ou faça, minha bondade, sinceridade, meu esforço, abandonar a esperança de que essas coisas podem me colocar em pé diante de Deus e aceitar, crer, me submeter e aceitar, acreditar e buscar com a graça de Deus me apropriar do que Cristo fez em meu lugar, sabendo que Ele veio para isso, para cumprir a justiça de Deus em lugar de pecadores, né? Então Ele veio de fato com esse propósito, né? Na nossa confissão de fé, tem outros capítulos que nós vamos ver, se Deus permitir, mais na frente, né? Tem outros capítulos. Tem um capítulo que fala da fé salvadora, então nós vamos lá na frente voltar a falar da fé. Tem um capítulo sobre o arrependimento, nós também, se Deus permitir, vamos estudar. E lá no capítulo da fé salvadora, a confissão de fé nos explica que a fé é uma graça. Então, Deus pede, o Evangelho nos ordena, nos chama, arrependei-vos e crede. Mas aquilo que Deus pede, Ele também nos dá. Então, a fé é uma graça de Deus. É o Espírito que nos dá um coração de carne que tem condições de crer. E que se inclina, né, e que agora crê. Ou seja, é uma obra do Espírito. Ninguém tem fé. Essa fé, então, não é essa fé natural. O homem natural, essa fé do homem carnal, do homem natural. Irmãos, os homens têm fé. Religiosidade. Moralidade, eles têm. O não crente, o incrédulo, ele tem fé, sim. Ele acredita. Hoje, como a gente vive numa era de grande tendência ateísta, né? Os homens têm colocado a sua fé na ciência, em tantas coisas, no humanismo, mas o homem ele acredita, ele descansa em alguma coisa, em algum fundamento. Então, o crente, ele é levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está operando para converter um pecador, salvar um pecador, ele vai abrindo os olhos desse pecador em contato com a Bíblia, e por essas operações do Espírito Santo, o Espírito Santo vai tirando esse falso fundamento, nos fazendo perceber que essas coisas que a gente confia, tende a confiar, elas não são suficientes. Então o pecador vai percebendo que ele está perdido. E aí ele fica humilhado e vai a Cristo e se agarra a Cristo para a sua salvação. Então, no próximo slide aí, ele diz que fé não é algum tipo de virtude em nós. Várias linhas evangélicas dão a entender que fé, Jesus morreu por todos, e tem pessoas que têm essa virtude da fé. Como se todos pudessem crer por natureza. Então, nós entendemos que a fé é uma graça, o homem natural não consegue crer. Então a fé, explicando o que seria essa fé, como é que ela pode ser vista, é um desistir de confiar em nós mesmos e confiar em Deus por meio de Jesus. A fé justificadora é, como aqui afirma a confissão, receber e descansar somente em Cristo. Então, essa fé se firma só na justiça de Cristo. Só na justiça de Cristo. No que Cristo fez. Não é faça contigo que eu te ajudarei. O pessoal cita esse versículo, né? Faça contigo que eu te ajudarei. Não. Primeiro Deus
Deus, ele cria do nada, né? Primeiro ele nos humilha, a lei nos humilha, nos faz ver que nós não somos nada. E aí Deus nos refaz em Cristo Jesus, né? Ele nos transforma em Cristo Jesus. Então, essa fé é fruto de um coração iluminado, quebrantado, que agora vai abandonar. Lembra que a gente pregou aí, Paulo, né, abandonou toda a justiça que ele tinha, né? Então vai ter que ter muita humildade, né? E essa humildade é graça, não é humildade natural da pessoa, porque o orgulho faz nos apegar aos nossos feitos, às nossas virtudes. Então tem que ter muito claro na nossa mente que essa fé não é um tipo de virtude natural que nós temos, ou coisa desse tipo. E a fé é o único instrumento que nos justifica, porque ela é a única maneira boa de descrever a confiança colocada em Cristo e não em nós mesmos. Então, na obra da regeneração, vai lá, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, humilhado, quebrantado, e esse coração agora, o que é essa fé? Não é difícil da gente explicar. Mas essa fé é um coração que não é uma coisa física, não é uma coisa espiritual. Então essa fé, ela agora é um movimento da alma, né, do espírito, é confiar em Jesus, é abandonar a confiança própria. Então não é algo, né, se ir a Cristo não é algo físico. A pessoa crê em Jesus não é quando ela é algo interno primeiro, isso se manifesta externamente depois. Agora, nós vimos também nas sessões, e vamos ver agora aqui, essa fé nunca está sozinha. Ela é um dom da graça, é o único dom pelo qual recebemos a justificação, e ela vem com outras graças. Então, embora, irmãos, essa é uma obra misteriosa e secreta no coração, os reformadores, mas mais profundamente ainda os irmãos lá, os puritanos, que escreveram a nossa confissão, eles tinham essa preocupação de uma experiência genuína com Deus, e eles sabiam que só quem conhece, claro, definitivamente os eleitos é Deus, mas há evidências de que alguém é crente ou não. E já naquela época, tinha pessoas que achavam que estava tudo bem com ela só porque intelectualmente começaram a estudar, né, ouvir boas explicações, ler bons livros, e aí entendeu como é que funciona tudo, e aí agora ele acha que está tudo bem. Mas se há uma fé verdadeira no coração, outras virtudes vão se manifestar na vida da pessoa. Essas boas obras, que tem outro capítulo que nós vamos falar sobre boas obras. Então eu tenho que ter claro o seguinte, irmãos. Nós não podemos fazer nenhuma bondade, ter nenhuma virtude no estado natural. O não convertido, o perdido, o ímpio, a pessoa que não está salva, ela não tem uma habilidade de fazer boas obras verdadeiras. Ela não crê e se arrepende de modo genuíno. Então o primeiro passo é crer, é ser salvo. E aí agora nós podemos fazer as boas obras. E nós vamos ter inclinação para isso. E graça para fazer isso. Então, paciência, esperança, amor. Não tem assim como o crente escolher o que é que ele vai ter. Você tem fé e eu tenho obras. Você tem... Não, o crente tal, aquele irmão é o irmão que tem a paciência na igreja. E aquele outro irmão é o que tem a alegria. Às vezes a gente faz esses cortes, né, no cristianismo. É claro, irmãos, que existem medidas da graça. É claro que tem irmãos que têm mais fé que outros, pela graça de Deus. Tem mais alegria, mais amor, mais esperança. É possível. Essas medidas da graça. Mas sempre vai haver no coração do crente, em alguma medida,
essas virtudes em conjunto. Então, humildade, né, domínio próprio, essas coisas, essas graças têm que, né, estar ali em alguma medida presentes. Então ele diz aí, né, graças como paciência, esperança e amor não são sobremesas opcionais que podemos selecionar no buffet das virtudes cristãs. Então muita gente na igreja quer escolher qual é a virtude que ele quer exercitar. Não, eu vou ser o crente paciente, o outro não. Todas as graças vão estar operando em alguma medida, em alguma quantidade. Entende? Então, nós não pregamos uma fé isolada, uma mera acepção, né, intelectual, algo da mente. Mas, irmãos, é por isso que nós precisamos orar, pedir a Deus que avive a igreja, pedir a obra do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, porque nós precisamos da graça para fazer qualquer coisa, para evangelizar, para viver o dia a dia, tomar a cruz todo dia, vir à igreja, cumprir os nossos deveres na família, na sociedade. Nós precisamos da graça a cada momento da nossa vida. Então, nós precisamos experimentar e ser renovados e buscar a graça de Deus a cada momento. Todos aqueles que são justificados são devedores, temos uma dívida, né, que nós não podemos pagar, né, e não há esperança de pagarmos essa dívida. Jesus pagou e nós devemos depositar nossa fé nele, né? Então Deus aceita a obediência de outro em nosso lugar. Então a justiça que lhe torna aceitável é a de Cristo. Então, aí ele vai falar, e uma mente iluminada vai pensar assim, né? Eu sei quem eu sou, eu sei que não é possível que esse dom venha por algo que está em mim. Então, isso, irmãos, tem que ser fruto de um autoexame particular de cada um de nós. O coração é enganoso, nosso coração é enganoso. Nós nos contentamos muitas vezes com a religiosidade externa, superficial, né? Com alguma virtude natural que tenhamos. A gente olha para os outros e diz, eu não sou tão mal quanto aqueles que estão lá no mundo, que não fazem parte da igreja. Né? Então, muitas vezes, nosso coração ali, carnal, internamente, está se apegando a algo ali que não é Cristo. Então, nós precisamos ter, cada um dentro de nós, essa convicção. Essa justificação chega até nós da parte de Deus e é graça, espontânea, né? Cada um de nós vai ter uma experiência com essa graça. Alguns vão se converter, experimentar essa graça na leitura particular, outros durante um culto, ouvindo um sermão. Falando da conversão, né? Do momento da conversão. Outros nem vão lembrar, cresceram na igreja. Em algum momento Deus foi lá e transformou seus corações. Mas é graça. Né? É graça. Então, não há... todos são pecadores. Não há ninguém mais preparado, mais justo, habilitado a receber essa graça. Todos são indignos e tudo isso vem pela graça. Então, essa é a primeira parte aqui da aula. Agora, eu vou ler as 3 últimas sessões e comentar. Então, até aqui, se tiver alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para a gente seguir para a segunda parte e a parte final aqui. Diga lá. Isso, irmãos. Quais são os meios? Meditação, oração, se expor à pregação fiel, ao ensino sadio. Agora, também é uma obra do Espírito, que é soberano, que age em um momento específico na nossa vida. Então, pessoas que passaram muito tempo ali dentro da igreja, em algum momento ele percebeu que nunca tinha tido realmente um exame profundo do seu coração. Então, há vários fatores, né? Mas
Em geral, o Espírito opera com a palavra. O padrão para esse exame é o que a Bíblia diz, né? As graças. Então, se Deus nos permitir, nos ajudar, né? A gente está num desafio aí, por exemplo, agora de pregar o Sermão do Monte. Então, eu vou estar pregando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes. Que humildade é essa? É uma graça. A gente vai explicar o que é essa humildade. Então, será que eu já experimentei essa humildade que é fruto do Espírito? Então, não é fácil. Corre o risco, nenhum movimento, irmãos, ou experiência está acima de críticas. Nós não estamos aqui, nós somos passíveis de críticas, né? E muitas vezes o movimento reformado puritano, né, os puritanos eram criticados porque essa coisa também, que há o risco da gente ficar também nesse extremo de, a gente vê ali na vida de Brainer, né, ele se examinava, era toda hora se examinando ali, todo. E depois os estudiosos de Brainerd descobriram que, do missionário, né? A gente está citando aqui o David Brainerd. O David Brainerd, irmãos, ele foi um missionário entre os índios e ele escreveu um diário. E ele influenciou, ele é um dos maiores influenciadores de missionários, de grandes missionários da história da igreja, que leram o diário dele. As experiências. Ele viveu na época do grande avivamento americano, no período de Jonathan Edwards. E ele experimentou, viu isso lá acontecer entre índios. E ele tem um diário, ele conta ali, e às vezes ele está mal, e depois os estudiosos descobriram, talvez uma informação que é interessante Mateus notar, né? Eu estava estudando isso, que havia um histórico de doenças na família dele, de as pessoas serem melancólicas. E ele descobriu isso com o tempo. Então, mesmo depois que ele já tinha certeza de ser salvo, ele percebia essa melancolia. E na família dele era comum. E hoje nós vemos que há muita doença, essa doença, né, psiquiátrica, pessoas que têm essa tendência. Então a gente tem que ter muita sabedoria para ver o que é bíblico, né, o que é obra do Espírito, e o que pode ser também algo do temperamento da pessoa, né, algo que já é uma coisa. Tem gente, irmãos, que é mais para cima, tem um temperamento mais animado, mais alegre. Tem pessoas que isso é natural da pessoa, tem pessoas que são mais para baixo mesmo, são mais melancólicas. Né? Brainerd era uma pessoa mais melancólica, né? Já era do tempo, desde criancinha, já era do feitio dele, né, ser assim. Então não é fácil porque tem essa variação, né, tem essa variedade que a gente não pode ignorar. Então os meios, eu creio, é a palavra e o Espírito e a graça mesmo, Deus não nos deixar nos enganar, né? Nos equivocar, porque pode haver exagero, pode haver... É difícil. Então, lá no grande avivamento, havia uma linha lá, a velha escola, que achava que era tudo exagero no avivamento. Já Jonathan Edwards, não, ele não era um crítico, ele sabia que tinha exageros, mas tinha a obra de Deus ali. Então a nossa vida pode ser assim. A gente pode ter uma experiência genuína, mas ter exageros. Aí entra o autoexame, entra discernimento, a gente, irmãos sábios, conversar com um irmão experiente, ou um conselho, o irmão pode dizer, meu irmão, realmente isso, mas pode ser que você esteja exagerando nesse ponto ou outro, né? Não é bem assim. Você vê, há efeito sim da graça de Deus na sua vida, veja isso e tal. Então, são vários meios, né, que a gente pode se acercar aí para poder avaliar, né, averiguar. Mas eu creio que para isso a gente tem que estar comprometido a não ser superficial, em primeiro lugar, né? E geralmente a pregação reformada, a pregação histórica, né, reformada histórica, tinha muito esse confronto de se examine, meditação. Então, no próprio Brainerd, uma prática perdida, né? A meditação, a oração, eles viviam ali
em lugares mais tranquilos, eles saíam para meditar, ter devocional. Hoje a gente, às vezes, não tem, né, muito corrido, não tem um espaço ali para a gente estar tendo a nossa comunhão pessoal com Deus. Às vezes as casas, né, são construídas de um jeito que é tudo ali, todo mundo em cima um do outro. Às vezes você não tem aquele tempo, aquele espaço ali para você estar buscando a vida devocional, né? Então é muito desafiador, né, para nós. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Sim. Não, aí é que está. Para nós entendemos que ela dá para Deus dá para o seu povo. E os arminianos clássicos entendem que quando Cristo morreu na cruz, ele conquistou uma graça preveniente, que ninguém tem fé por natureza, mas ele conquistou para todos a condição de crer. Aí alguns vão querer crer. Já nós, a fé reformada, nós cremos, e aí cada irmão tem que examinar o que nós já temos ensinado, o que vamos ensinar, que ninguém tem essa fé por natureza, e que nós vamos chegar num capítulo, né? Então nós cremos que é uma graça, mas ao mesmo tempo, na pregação, Deus nos chama à fé. Né? Como é que, aí você diz assim, mas como é que Deus pede uma coisa que o homem não tem? Aí o reformado explica assim, mas ele tinha antes da queda. Ele perdeu por conta da sua culpa. Então, quando Deus pede ao homem se arrependa e creia, mas como é que Deus está pedindo para um morto crer e se arrepender? Ele não tem condições. Mas aí é uma culpa nossa, digamos assim. Entendeu? Aí nós entendemos que Deus dá essa fé para os eleitos. Isso, então existe a fé natural, como eu falei, as pessoas têm uma fé natural, uma religiosidade, um resquício de religiosidade, mas existe um tipo de fé que é a fé salvífica. Tem um livro muito bom, eu recomendo os irmãos lerem, acho que até tem gratuito aí na internet PDF, que é do Pink, do Arthur W. Pink, que é Estudo sobre a Fé Salvífica, que ele vai fazer um estudo só sobre o que é a fé salvadora. Aí ele vai mostrar que mesmo ali em Israel, lembra que muitos caíram no deserto? Foram os que não creram. Então dentro do povo, tinha um grupo que era crente mesmo, e tinha um povo, uns que eram crentes, mas não eram. Não tinham a fé salvadora. Isso, tem várias partes na Bíblia que mostram isso. Então, a fé salvadora vai exigir mais de nós entender o que é ela. Por exemplo, o joio de trigo também, a parábola do semeador. Tem aquela semente que Satanás já tira, que é o que não entende, mas tem dois grupos de semente que cresce, mas depois vem a dificuldade, vem ali os espinhos, e não dá fruto. Então, a fé verdadeira vai produzir mudança, fruto. Vai produzir. É uma evidência. E aí é por isso que os reformadores, como a gente não vê a obra secreta do Espírito, como a gente não tem a lista dos eleitos, pelos frutos o conhecereis. Isso, o filho pródigo se arrependeu e isso causou um movimento, né, de retorno, de humilhação. Então a fé genuína, ela vai promover um fruto, uma humildade, vai ter algo externo visível também que vai se manifestar. A gente vai poder, mas mesmo isso externo, é o que Mateus está perguntando, é que a gente pode se equivocar na leitura da nossa própria fé, a gente pode errar. E aí? Ele está perguntando, e aí, pastor, e agora? Porque a gente pode fazer uma leitura equivocada. Então, aí é que entra a dificuldade mesmo. Mas o fato é que não vai haver, o que a gente pode excluir, é que não pode haver uma fé sem evidências, sem fruto. Ela pode ser uma fé fraca, como uma vela ali, o pavio que fumega. Uma cana, você pode ser como um pavio que fumega. Quem olha só vê fumaça, mas tem fogo ali. É um paviozinho, está quase apagando, mas Deus não vai permitir apagar.
Você pode ser como uma cana trilhada, mas está lá, não vai ser despedaçada. Então, o crente, ele vai ter, o salvo, ele vai ter alguma obra da graça ali no seu coração. Alguma coisa. Então, e aí, Mateus, se está muita fumaça, se é um pavio que tem mais fumaça do que fogo, aí entra o uso dos meios de graça, continuar buscando. O problema é que a nossa carne, a gente sempre quer estar satisfeito com o que a gente já conquistou. Então, se nós temos a fé salvadora, já somos crentes, a gente, já estou salvo. Está tranquilo, já estou garantido, beleza. E não é isso que a piedade bíblica, se você já tem a fé salvadora, que maravilha. Eu não gosto de fogos, não, né? Mas pode soltar fogos, é para isso. Se você tem fé salvadora, aí você teria motivo para sair. O pessoal que gosta de soltar bomba aqui em Alagoinhas, né? Então podia soltar bomba mesmo. Sou salvo. Pode fazer a festa, tá? Aquele que crê está salvo. É Deus que está dizendo. Então, se você tem a fé salvadora, está salvo. Porém, nós temos que continuar buscando mais graça de Deus. Porque essa fé está ali, mas ela pode ser fraca. Precisa melhorar, vai produzir mais fruto para a glória de Deus. Então, muitas vezes, essas dúvidas no salvo é porque ele é um pavio que está fumegando ali. Aí ele para se examinar e olha assim, rapaz, só tem pecado na minha vida. Ele para ver, mas cadê o desejo por Deus, a fome, o desejo pelas coisas de Deus? Cadê? Eu olho, parece que não tem. Cadê o desejo pelas boas obras, as inclinações novas? Mas não quer dizer que essa pessoa não seja salva ainda. Ela pode ser um crente fraco. Entende? Então, aí é que a gente tem que não ficar conformado. Nós temos que ser inconformados, não conformistas. A nossa tendência é nos conformar. Já tenho o suficiente, já está bom. Já tenho a medida do Espírito suficiente, não vou para o inferno, está ok. Não. Nós temos que querer mais graça, mais humilde, mais humilde. Tem amor, mais amor. Tem fé, mais fé. Então, é isso que nós temos que ter. E quanto mais essas graças estiverem presentes, mais nós vamos ter o conforto, a certeza da salvação, que é outro capítulo da confissão de fé, que a confissão de fé tem, que é da certeza da graça e da salvação. Então, se Deus nos permitir, quando chegar lá, vai ter essa resposta melhor ainda para aquilo que Mateus acabou de perguntar. Então, a sessão 4, o tempo avança aí, já acabou, na verdade. Não sei se vai dar tempo, irmãos. Talvez seja melhor. Tem quanto tempo aí de aula já? 45 minutos. Então dá tempo e não dá ao mesmo tempo. Dá tempo para continuar, mas vamos tentar então continuar, usar aí alguns minutos ainda. Então vamos parar onde for possível. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Então, o justificado continua pecando. Embora eles nunca possam decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. A acusação sobre as doutrinas da graça, quando a pessoa entende assim, não é por nada que eu faço, é pelo que Jesus fez, é graça. Muita gente vai dizer assim, essa doutrina é do diabo, e isso é uma licença para o pecado. Você está dando então é pela graça? É perdão gratuito, é graça, não é nada que eu faço? Então, as pessoas vão entender que a gente está dizendo que então pode pecar à vontade. E, embora seja verdade que um justificado já está salvo, um verdadeiro crente não pode perder a salvação, mas se ele é crente mesmo, se ele andar em pecado, a confissão de fé está dizendo
que ele vai incorrer no paternal desagrado de Deus. Deus não vai passar a mão na sua cabeça, nem na minha, não. No caso de Davi, né, pecou, e Davi sofreu bastante, né, e outros na Bíblia, né? Então, Deus vai manifestar o seu desagrado, porque Ele é um Pai amoroso e justo. Nos versículos aí, é evidente que o justificado peca, porque o Jesus ensinou a orar todo dia: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então é evidente que nós vamos pecar. Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, se alguém era para cair, se perder, era Pedro, né? Porque nó cego, né? Negou Jesus ali, na cara dura, 3 vezes, né? Então, e era crente, né? Salmo 89, 31 a 33 é interessante, né? Diz assim: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Falando do eleito, né, do filho aí. Então, Deus está dizendo, ó, você crente, irmãos, o salvo, ele vai ter as graças, e entre elas o temor de Deus. Davi era crente, ele sofreu, mas em meio a tudo aquilo ele aprendeu que não vale a pena. Ele vai aprender a temer a Deus. Ele vai, como eu já disse aqui várias vezes, né, ele vai ser aquela criança que o pai diz, não coloque o dedo na tomada. Depois que ele colocar o dedo a primeira vez, ele não volta mais. Então, Deus vai nos ensinando, na nossa caminhada, até pelas quedas, tristes quedas, né, que cometemos em pecado, Deus vai e usa a vara, mas Ele não tira de nós a sua bondade. Então nós temos que lembrar disso, porque vai haver pecado na igreja, entre nós vamos pecar. E nós temos que entender, porque as pessoas lá fora estão dizendo, acham que a gente diz que a gente não peca ou não tem pecado. Peca, mas se arrepende, Deus trata. O papel da igreja é disciplinar, também como uma autoridade instituída por Deus, dos pais, né? Eu vou pular aí a seção 6 e a seção... a 6, na verdade, é a 7, que está mais na frente. Deixa eu ver aqui. Eu vou pular para a gente... Não sei se vai dar. Não sei se vai dar. Não, vamos tentar correr aqui, vou citar, vamos esticar mais o tempo aqui um pouquinho. A seção 5... aqui eu li aí, né? Parece que só são 2, acho que dá certo. Então eles incorrem aí no paternal desagrado de Deus, quando pecam. A justificação sobre os crentes do Antigo Testamento era a mesma dos do Novo Testamento. Essa é a outra seção. Mas a pergunta aqui no comentário da confissão é: quando é que acontece essa justificação? Há um sentido em que ela foi planejada na eternidade. Cristo é o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Mas há um sentido em que ela é histórica. Jesus veio e morreu na cruz, no nosso lugar. Né? Então, a base dessa justificação começa no propósito da eleição. Paulo diz isso. A quem Deus predestinou, Ele também chamou e também justificou. Mas a justificação, irmãos, ela acontece na história. Isso é importante também. O que Cristo fez. Se Jesus não tivesse vindo e morrido na cruz, não teria justificação. Porém, aí eu acho onde os puritanos acertaram, e nós precisamos considerar isso. Nós não podemos perder de vista que essa justificação ocorre em algum momento da nossa vida. É a aplicação do que Cristo fez a nós, pela obra do Espírito. Então, nós não podemos negar, e não negamos, a nossa igreja não nega a experiência religiosa. Nós não somos contra a experiência religiosa. Existe uma experiência genuína e uma falsa. Aí que entra o problema.
existe o avivamento genuíno e o falso. Existe uma obra do Espírito verdadeira e falsa. Então, essa doutrina, essa ortodoxia que nega a experiência não é a reformada, não é a puritana, e é claro que pode haver desvios, né? Mas não é o que vemos aí. Então, nós não negamos que essa justificação é uma ocorrência na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa não é um cristão até que ele creia em Jesus verdadeiramente, pela obra do Espírito. Tem essa fé que é graça, que é dom de Deus. Então, muita gente só fica pensando na justificação como algo histórico, ou aquela da eternidade. Mas a Bíblia tem vários textos que mostram que mesmo o eleito, caso de Paulo e outros, houve um tempo em que ele estava alheio, inimigo de Deus, não reconciliado com Deus. Então há um momento de transição, e aí é que entra o diário lá de Brainerd, que ele descreve isso, né? Na experiência dele, que houve um momento em que ele percebeu que era tudo obras, né? Moralidade sem a graça, ele percebeu isso e tal, e houve um momento em que ele encontrou alegria depois, paz e uma experiência sadia, genuína. Como essa experiência pode ser genuína se já estávamos justificados na eternidade ou há 2000 anos? Então, tem que haver uma experiência. Nós não somos contra a experiência, e o conselho, quando ele vai receber alguém na igreja, ele pergunta sobre a experiência religiosa da pessoa. Então, irmãos, nós não negamos a obra do Espírito na justificação. Os cristãos não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, aplique os méritos de Cristo a nós. Então nós temos que aí que entra o autoexame, de nós tentarmos, com a ajuda de Deus, verificarmos, será que de fato o Espírito já operou em mim essa transformação? Com que base eu posso argumentar isso? Quais as evidências, os frutos? Então, se fizermos isso, e isso vai contra o nominalismo, que os evangélicos eram muito acostumados a criticar o nominalismo dos católicos. O que é o nominalismo? É aquela coisa assim, de a pessoa ser católico nominal, né? Tem um nome, diz que é católico porque tem um nome lá no hall, né? E isso tem crescido na igreja evangélica. E muita gente acha que ser salvo, ser crente, é ter o nome no hall da igreja. Ser de uma igreja visível. É importante ser da igreja visível. Mas essa obra é de Deus na alma. É uma obra do Espírito. Então, nós somos contra o cristianismo nominal. Presbiteriano, bíblico, reformado, a fé reformada, histórica, os reformadores. Nós somos contra essa coisa de não, né, de não buscar a graça ou a obra do Espírito. Nós somos contra. O cristianismo, ele tem um aspecto experimental, prático. Certo? Então, ainda assim, nós também reconhecemos que os justificados vão pecar. Então, nós não podemos negar a experiência espiritual de alguém porque é pecador, ou porque caiu em algum pecado. Então, é muito difícil, né? É uma porta estreita. Porque essa pessoa que caiu em pecado e é crente, ele não vai deixar de ser justificado por causa daquele pecado ali. Mas ele vai incorrer no paternal desagrado de Deus. Não vai ser condenado mais, nenhuma condenação há. Mas ele vai sofrer a disciplina do Senhor na sua vida. E não é fácil, né? Para um crente, quem é crente mesmo, irmãos, não vai ter prazer, não vai ficar tranquilo quando Deus está manifestando o seu desprazer. Não vai, um crente genuíno, ele vai sofrer quando o Pai, né, manifestar o seu desfavor, a sua tristeza contra o nosso pecado, o seu desagrado.
Então é como se Deus tirasse a luz da sua face. Então Davi, lá no Salmo 51, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. É claro que Deus não tira o espírito do eleito, né? Mas nós experimentamos frieza, esterilidade. Então é dever nosso, particular, nos arrepender, crer. Então às vezes as pessoas estão estéreis, frias, a culpa é de fulano, é da igreja, é de não sei quem. Muitas vezes culpam os outros, elas não reconhecem que elas estão negligenciando a leitura da Bíblia, a oração, os meios de graça. Não tem vida devocional, não lê a Bíblia, não lê, tira um tempo para ler um livro cristão, buscar uma vida devocional com Deus. Está experimentando a disciplina de Deus na sua vida. E muitas vezes ela não tem humildade, para aproveitar essa disciplina de Deus, e se voltar para o Senhor em arrependimento e em fé. Mas se for um eleito, irmãos, Mateus? Então, Deus tem as suas maneiras. Ele vai acabar, de alguma maneira, confrontando essa pessoa na sua providência, preparando algo. Então, os caminhos de Deus são misteriosos, mas Ele não se frustra, Ele consegue fazer o que Ele quer. Então, Deus é poderoso para nos despertar, nos animar, nos avivar, nos exortar. Deus prepara meios, maneiras, ocasiões. Então, nós não desprezamos a providência de Deus. Deus usa um irmão, um parente, a igreja, uma leitura. Deus vai buscar o seu Davi endurecido. Davi estava endurecido ali, mas depois Deus mandou o profeta lá. Então, esse profeta pode ser várias circunstâncias na nossa vida, e Deus ele vai saber como fazer com cada um de nós. Irmãos, eu encerro aqui, o tempo já deve ter acabado aí, o tempo da aula. Alguma dúvida final, perguntas? Eu encerro aqui a minha fala. Então, vamos meditar na palavra de Deus, nessa doutrina. Vamos continuar estudando essas verdades, que Deus nos ajude. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado pela instrução da Tua palavra. Vem sobre nós, precisamos do Teu Espírito, que seja o Senhor a nos ensinar, nos iluminar, traz paz, alegria, mas também, se estamos endurecidos, nos confronta, quebranta o nosso coração. E tem misericórdia, Pai, da Tua igreja, aviva, anima, não nos permita ser estéreis ou frios ou infrutíferos, porque sabemos que não é esse o Teu propósito para a fé genuína, ó Pai, para nós que somos Teus filhos. Nos dá uma fé viva, uma fé operosa, uma fé que glorifique ao Senhor, fortalece a nossa fé. Nos dá um dia de graça abençoado, nos leva em paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz, às 18 horas retornamos para o culto público. Amém.